Oi, pessoal. Aqui a gente olha alguns temas desses que a gente acabou de trabalhar, né, sobre a política externa e o fim do segundo reinado dentro de alguns exercícios das provas do Enem, especificamente. Nesse primeiro exercício, ele começa com aquela charge que a gente viu e analisou na aula, né? Então, do voluntário da pátria retornando, inclusive a charge se chama aqui, né? Ele traz o nome de volta do Paraguai. Então, é aquela pessoa que está voltando da guerra e está encontrando ali a escravidão visível para ele. E ele complementa com um texto que vinha embaixo da charge, né? Então, na publicação da charge lá na revista Ilustrada, a gente tem ela e a gente tinha um textinho embaixo, ó. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então ele conta desse voluntário que teoricamente está lutando lá no Paraguai, porque tem que, né, o Solano Lopes é um ditador, mas que aqui no Brasil vai encontrar a situação da escravidão da sua família, né, daquele que continua, do seu povo que continua escravizado, como se não houvesse acontecido, como não havia mesmo, mudado muita coisa dentro da política interna brasileira. Bom, aí a questão, né, que a gente sempre olha é o comando da questão. Na charge identifica-se uma contradição, então aqui a palavra é importante, a gente vai buscar uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai. Essa contradição estaria evidenciada, ela está visível no quê? Qual é a contradição presente entre esse cara que lutou, como diz aqui o texto, né, em defesa da pátria, libertado um povo da escravidão? Qual é a contradição quando ele retorna para o Brasil? A contradição está na negação da cidadania aos familiares cativos? Sim, porque esses seus familiares, eles se mantêm como escravizados. Ele pode ser livre, mas os seus não são, a sua família não é. Como sempre, a gente lê as outras alternativas para a gente ver se existe alguma dúvida possível nelas, tá? Teria uma contradição na concessão de alforria aos militares escravos? Bom, a contradição não está na concessão da liberdade, né? Ela está na manutenção da escravidão diante daqueles que lutaram, teoricamente, pela liberdade fora do Brasil. A perseguição dos escravistas aos soldados negros, não houve essa perseguição aos soldados negros. A punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente, não, os negros foram levados ao exército como forma de impedir a ida dos brancos, mas também de conseguir a sua liberdade. A suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados, não houve essa indenização, uma vez que esses negros iam em nome dos seus senhores, né? Eles iam justamente para que os seus senhores não pudessem ir, não precisassem ir para o exército. Então, a resposta correta está na alternativa A. Nossa segunda questão aqui é uma questão do Enem de 2010. Então, vamos ao texto que dá origem à questão. Negro, filho de escravo e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez das leis e das letras suas armas pela luta da liberdade. Então o texto está falando para a gente da figura do Luiz Gama e fala que ele usa a lei e as letras como suas armas na luta pela liberdade. A lei, quando ele se torna um advogado, e as letras, porque ele trabalha como jornalista. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de julgo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade, conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, em proeminente advogado da causa abolicionista. O diploma que ele não teve, uma vez que ele não cursou a universidade, foi reconhecido pela OAB recentemente, né? Então até a OAB reconhece Luiz Gama como o primeiro advogado negro que nós temos aí na história. Tá? A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. Sem dúvida, as condições históricas vão demonstrar quais as formas que você pode lutar pela liberdade. A biografia do Luiz Gama exemplifica, e
Então a gente tem que procurar dentro da biografia dele um exemplo de formas aí de luta pela liberdade, tá? Exemplifica a impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. Bom, de alguma forma o Luiz Gama teve uma ascensão social, né? Ele se torna um advogado, ele se torna um jornalista, então ele deixa a sua condição de escravizado. Há uma possibilidade de ascensão. Só de você deixar a condição de escravizado, nós estamos falando de uma possibilidade de ascensão. Então ela existe. Ela é fácil? Com certeza não, mas ela existe. A extrema dificuldade da projeção de intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. Sim, houve uma dificuldade enorme, aí sim, de se projetar como intelectual. Por outro lado, a gente vê na biografia dele a ideia de que usar o direito como uma forma de lutar pela liberdade, né? Na letra C, a rigidez de uma sociedade assentada na escravidão que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. E aí eu vou repetir de novo, é muito difícil, mas ele não é impossível. Então, impossibilidade, inviável, são palavras que aqui não cabem. Ela é muito, muito difícil, mas ela não é impossível de ocorrer e no caso do Luiz Gama, ela ocorre. A possibilidade de ascensão social viabilizada pelo apoio das elites dominantes a um mestiço filho de pai português. Não, as elites não vão apoiar um mestiço. Esse pai português chegou a vender o filho, então as elites não apoiam efetivamente um mestiço. Elas não querem um mestiço ali no meio. Por isso, voltamos a dizer, é difícil a ascensão, mas ela não é impossível. A troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgaram o direito advocatício ao mesmo. Não foi a elite que deu a Luiz Gama o direito de praticar a advocacia. Ele ganhou esse direito na briga mesmo, na luta, uma vez que ele não tem esse diploma. Então não é uma elite favorável a ele. Dessa forma a gente fica aí com a alternativa B mesmo como a alternativa correta. E por fim aqui, gente, a última questão que a gente vai olhar é a questão do Enem de 2015, que traz 2 textos pra gente. No primeiro texto, vamos a eles, vamos lá que é mais fácil ler e ir explicando. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. Então ele está falando da lei a Lei Áurea, né, a lei de 13 de maio, e está dizendo que no fim ela libertou poucos negros se eu comparar com a quantidade de pessoas negras e pardas que existiam no Brasil. Por que isso? A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. Seja o movimento abolicionista, seja os escravos de ganho, sejam as próprias alforrias que eram concedidas ao longo do tempo pelos senhores e assim vai. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Então, o que a lei traz e a importância dessa lei, ele vem dessa ideia de acabar com a legitimidade da propriedade sobre a pessoa, né? Então, é uma lei que vai falar que não é mais legal que você pudesse ser proprietário de uma outra pessoa. No texto 2, nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Então, aqui no texto ele está falando, antes da abolição, essa população livre do Rio já cresceu. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Então ele está falando que, apesar da gente ter uma população livre, era bem difícil você entender ali quem era o escravizado, que era essa população livre. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres podiam ser encontrados em toda parte. Então, apesar de você não ver essa diferença entre quem é liberto e quem era escravizado,
a gente não conseguia perceber essa diferença, mas não se dava mais para olhar para uma pessoa negra e entender que ela era uma pessoa escravizada, porque o número de pessoas libertas havia crescido bastante nos últimos anos. Bom, sobre o fim da escravidão no Brasil. Então, o texto, as questões vão falar sobre o fim da escravidão no Brasil. O elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2. Então, em relação ao que os dois textos estão tratando, os dois textos falam que antes da Lei Áurea já havia uma população grande de pessoas livres que conviviam ali com as pessoas escravizadas. De um lado, o texto 2, ele vai falar pra gente que já não era possível pensar que todo negro era escravizado, mas o texto 1 vai reafirmar que apesar da gente ter uma população de negros bastante grande, de pessoas livres, a Lei Áurea tem importância no sentido em que ela vai marcar que não era mais legal, que não estava mais dentro da lei, você ser proprietário de uma outra pessoa. Tá? Então, esses argumentos a gente tem da leitura do texto. Tentando encontrar esses argumentos dentro das alternativas, né? Tentando encontrar esse elemento de complementação, essa importância da Lei Áurea, ainda que, de novo, a maioria da população já fosse liberta. Esse argumento, esse elemento é a variedade de estratégias de resistência dos cativos? Não. Apesar dos textos falarem, né, principalmente o texto 1 fala que eles usaram de estratégias possíveis, a complementação que ele traz é da importância da Lei Áurea, mesmo que a maioria já fosse livre naquele momento. O controle jurídico exercido pelos proprietários, não, eles não estão falando do controle da lei que os proprietários tiveram, inclusive porque a lei foi modificada, né, de uma maneira como eles não queriam. A inovação social representada pela lei, a lei não muda a condição social. Inclusive o texto 2 marcou, né, os escravizados e a população livre, negra e parda, dificilmente você consegue identificar a diferença. Então as condições sociais deles são bastante próximas, né? Claro que ser livre é uma condição muito melhor, mas ainda assim são condições sociais bastante próximas. A ineficácia prática da libertação. Não é ineficaz, porque você tem uma mudança importante. Essa mudança importante é justamente você marcar que não pode mais existir essa propriedade de uma pessoa sobre a outra. E o significado político da abolição. A Lei Áurea, ela mostra não só o fim da escravidão no Brasil, mas ela demarca essa impossibilidade de que você seja dono de uma outra pessoa. Então, existe um significado político importante dentro dessa lei. Bom, gente, como sempre eu falo, se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram que dê uma olhada, alguma dúvida que ficou, vocês podem me contatar tanto pelo e-mail do Instituto Federal ali, quanto pelos canais do próprio Moodle. No próximo vídeo a gente dá uma olhada em questões relativas das universidades estaduais paulistas sobre o tema que a gente está vendo nessa semana.